Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você já sabe, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos para você a ficha, fazemos nossos apontamentos, nossos comentários a respeito dessa infração especificamente falando. Então vamos lá para mais uma ficha de fiscalização, que é essa aqui, ó, do artigo 181 do CTB, especificamente em seu inciso 20, que por sinal nem faz parte da redação original do CTB, né? Para você que já estuda o Código de Trânsito Brasileiro há algum tempo, nós tínhamos no artigo 181 19 incisos, né? Esse inciso 20 ele surgiu em 2016, quando a Lei 13.281 acabou incluindo esse inciso 20 para criar um tipo infracional específico, que é esse aqui, ó, estacionar o veículo nas vagas reservadas à pessoa com deficiência ou a idoso, mas olha o detalhe aqui, ó, sem a credencial que comprove essa condição. Então, não basta ser uma pessoa com deficiência ou ser um idoso, é preciso comprovar ou manifestar o interesse, melhor dizendo, de fazer jus à utilização daquela vaga. Isso ocorre através de credencial. Essa credencial ela é expedida pelo órgão entidade de trânsito com circunstância sobre a via na sua cidade, o órgão na sua cidade, e você pode também tentar emitir essa credencial pela carteira digital de trânsito, né? Tem essa possibilidade. Aí tem vídeo aqui no canal que a gente fala sobre a credencial. Quando acabar esse vídeo aqui, se for do seu interesse, você dá uma conferida, que a gente trata de maneira mais específica. Mas vamos para a infração em si, né? Que é a seguinte, ó. Aqui nós temos a tipificação resumida, que é como costuma constar no auto de infração, que é estacionar nas vagas reservadas a idosos sem credencial. Isso porque eu peguei o segundo código de enquadramento, que é o 76252, porque o 76251 é o código de enquadramento da infração de estacionar na vaga destinada à pessoa com deficiência. Então eu peguei essa segunda com idoso, porque acaba sendo mais comum, né, já que nós temos, né, até mesmo por previsão legal, mais vagas destinadas a idosos, até porque a quantidade de idosos acaba sendo maior, então proporcionalmente vai ter mais vagas. Mas assim, no geral, claro, salvo questões bem específicas, assim, as regras elas são praticamente as mesmas, né? Então vamos lá dar uma olhada nessa ficha aqui, ó. A infração ela é de natureza gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos, né, no prontuário desse cara aqui, ó, que é o condutor. E o detalhe em relação à constatação da infração é que ela pode se dar sem abordagem. Aí você já sabe, né? Nesse caso aí de infração sem que haja, de autuação sem que haja abordagem, o proprietário vai ser notificado, e aí, se não foi ele mesmo que cometeu a infração, ele precisa indicar o réu infrator, caso ele não tenha indicado um principal condutor. E se houver abordagem, aí a responsabilidade já vai ser atribuída a essa pessoa quando o agente da autoridade de trânsito lavrar o auto no nome dessa pessoa, né, em nome dessa pessoa. Então, ó, temos aqui ainda a penalidade, que é a de multa. Por se tratar de uma infração de natureza gravíssima, o valor da multa é de R$ 293,47. E a competência para fazer essa autuação é do órgão de trânsito municipal e rodoviário. Aí aqui eu chamo a atenção, né? Porque se você já acompanha a série, é bem provável que você já tenha me visto incluir aqui em algumas autuações, né? Colocar aqui, cadê? Desse lado, né? Colocar aqui desse lado a informação de que também é infração de competência do Estado, e mencionar que nós tivemos uma ampliação das competências de fiscalização por força da Lei 14.599 de 2023, mas aí é que está, nas infrações do artigo 161 do CTB, elas continuam sendo de competência privativa do Estado, do município, infração de competência privativa do município. A base legal é o parágrafo 4º do artigo 24 do CTB. Para o órgão de trânsito do Estado, exemplo do Detran, fazer uma autuação dessa aí, é preciso ter convênio. Se tiver convênio, ó, tranquilão. Sem convênio, só o órgão de trânsito do município faz, né, isso eu estou falando das vias urbanas, tá bom? E ainda assim, né, por se tratar de infração de competência privativa. No caso ali, perceba que o órgão rodoviário, se fosse uma autuação na circunscrição de um órgão rodoviário, e claro, o órgão rodoviário pode fazer, mas o órgão de trânsito do Estado, a exemplo do Detran, ele não poderia, tá bom? A não ser que tenha convênio. A medida administrativa prevista, assim como quase todas as infrações do artigo 181 do CTB, exceto a infração por estacionar na contramão, lá do inciso 15 desse artigo 181, vai ser a remoção do veículo. E a conduta não caracteriza crime de trânsito, tá certo? Aí vamos lá para os detalhes aqui na ficha, né? As hipóteses de quando autuar, quando não autuar, as definições de procedimentos, exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração.
Vamos dar uma conferida primeiro nessa coluna aqui do quando autuar. Quando é que caracteriza essa infração? Olha lá, ó. Veículo estacionado em vaga sinalizada como de uso exclusivo de idoso, que é pessoa com idade ou maior, igual ou maior que 60 anos, né, conforme Estatuto do Idoso. Aí olha os detalhes aqui, ó. Sem credencial, porque pode ser, aí é importante deixar claro, vamos imaginar que uma pessoa tenha, eu tenho um amigo que ele tem 62 anos de idade, e até um tempo atrás ele não tinha credencial de idoso, aí ele solicitou, né? Então, 62? Não, é mais, acho que 64, acho que é 64. Um senhor amigo meu, né, que ele tem 64 anos de idade, é 64, tá certo. E ele não tinha, acho que até um ano atrás, acho que tem poucos meses que ele solicitou, né? Porque pode ser que a pessoa tenha uma idade um pouquinho mais avançada, mas assim, está numa condição de saúde excelente, faz caminhada, inclusive ele fazia caminhada, eu não, né? Então, estava ali numa condição que ele olha e diz, eu não preciso dessa vaga, né? Agora ele entende que precisa, né? Então ele vai lá e solicita. Então é necessário a credencial, até para o agente saber, né, se a pessoa tem ou não possibilidade de estacionar ali. Se tiver com a credencial vencida, isso porque a resolução 965 de 2022 do CONTRAN, ela estabelece um prazo, por exemplo, no caso do idoso, de até 5 anos, depois é preciso renovar. Se a credencial estiver ilegível, ou se for cópia ou reprodução de qualquer espécie credencial, tem que ser o modelo emitido pelo órgão, tá certo? Ou se a credencial tiver qualquer rasura ou forma de alteração ou falsificação, imagina que vai que a pessoa tem 59 anos de idade, mas já quer ficar ali naquela vaga, né? Ou com credencial que não esteja no painel do veículo, com a frente voltada para cima ou com a condição que impeça a sua visualização, porque essa é uma regra, viu, gente? Quando a pessoa, o idoso ali, ele estaciona, ou a pessoa com deficiência estaciona na vaga, tem que colocar a credencial no painel com a frente virada para cima, exatamente para que o agente da autoridade de trânsito possa visualizar. Se ele passar no local e não tivesse credencial, ele autua. Então tem que estar a credencial voltada para cima, exatamente para que ele saiba que ali é um idoso que está fazendo a utilização daquela vaga, ou uma pessoa com deficiência quando for a vaga destinada à pessoa com deficiência. Vamos lá para mais uma hipótese aqui de autuação, ó, que é a seguinte: veículo estacionado em vaga sinalizado como uso exclusivo de pessoa idosa, com credencial válida, mas que não esteja sendo utilizada para o transporte do beneficiário. Imagina lá, vou dar um exemplo aqui. Imagina que meu pai, né, de repente, ele está lá com a vaga de idoso e eu estou usando aquela vaga, aquela credencial. Aí o agente da autoridade de trânsito percebe isso e vai lá e me autua. Não necessariamente o idoso, a pessoa com deficiência, precisa estar na condução do veículo, mas o veículo precisa estar sendo utilizado em prol daquela pessoa, tá certo? E se ele tiver como passageiro? Não, é tranquilo, né? O que é que não pode? Eu usar para mim. Vou me aproveitar aqui, vou usar essa vaga. Aí realmente não pode, aí infração, como nessa hipótese aí. Terceiro, ó, nas condições previstas no item 1, veículo estacionado sobre a área de proteção de estacionamento, marca de canalização zebrada da vaga sinalizada como de uso exclusivo do idoso, ou seja, não está no local exato. Vamos lá aqui para a segunda coluna, que é a coluna aqui do quando não autuar. Você que acompanha essa série, você já sabe, já deve ter visto essa explicação em outros vídeos. Essa coluna do quando não autuar é o seguinte: ou a conduta especificada aí não é infração, então é um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional, aí nesse caso a própria ficha já vai indicar para a gente ou apontar para a gente qual seria o tipo infracional daquela conduta especificada, que é esse exemplo aqui, ó. Veículo estacionado em vaga sinalizada como uso exclusivo de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade. Aí autua lá no artigo 181, inciso 20 do CTB, só que naquele outro desdobramento que eu mencionei para vocês. É basicamente uma questão de formalidade, né, pessoal? Se for o caso de vaga destinada a pessoa com deficiência, e aí imagina, eu estaciono numa vaga dessas, enfim, de maneira desrespeitosa, claro, que primeiro, antes de ser infração, eu costumo dizer isso nas aulas, antes de ser infração é um grande desrespeito, mas grande desrespeito mesmo. Então eu vou lá e estaciono nesse local, sem, obviamente, ter a credencial. Aí, nesse caso, veja, a autuação ela ocorre no artigo 181, no inciso 20, mas por questão de formalidade, de individualização da conduta,
o agente da autoridade de trânsito faz a autuação nesse primeiro código de enquadramento, nesse primeiro código de infração, que seria o 76251. Mas assim, a punição é a mesma, é só uma questão de formalidade realmente para individualização da conduta, tá bom? Vamos aqui para as definições e procedimentos que a gente precisa ficar atento, que é a seguinte. Primeiro, nós temos o conceito aqui de estacionamento previsto no anexo 1 do CTB, que nada mais é do que a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Isso é importante que os demais condutores saibam o seguinte, ó, nessa situação, às vezes o cara estaciona lá e liga o pisca-alerta. Estaciona na vaga de idoso e liga o pisca-alerta. Diz, não, mas eu tô com o pisca-alerta ligado. Sim, pô, mas tu tá estacionado por um tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Uma coisa é você ter lá a vaga do idoso, você, se possível, claro, imobiliza o seu veículo para alguém subir ou descer. Até aí tá tranquilo. O que é que não pode? Se você estacionar ali, liguei a pisca-alerta, é infração, cara, não pode. Tá certo? A legislação não permite nesse caso. Seguindo aqui, né, nós temos a questão desse segundo item aí, né? Tá certo. Desse segundo item, ó. A credencial é nominal ao idoso e não está atrelada à placa do veículo. Justamente porque pode ser que o veículo não seja de propriedade do idoso ou da pessoa com deficiência, mas é como eu disse. Imagina lá que eu estou dirigindo para o meu pai. Então, veja, não é o meu veículo ou o veículo dele que está autorizado a usar aquela vaga. É ele que está autorizado a usar aquela vaga. Então, por isso que ele pode trazer a credencial dele, sem problema nenhum. Terceiro, é obrigatório o uso da credencial do beneficiário para o estacionamento nas vagas reservadas para o veículo de pessoa idosa. Como eu disse, não basta ser idoso, é preciso manifestar o interesse de fazer uso daquela vaga. Eu lembro até há alguns anos, se eu por acaso encontrar o link, você procura aí na descrição. Se eu tiver encontrado, enquanto tu estiver postando esse vídeo aqui no canal, você procura, mas acho que não, porque faz muitos anos. Eu lembro que há muitos anos mesmo, tivemos até uma notícia, virou polêmica, idoso multado por estacionar em vaga de idoso. E na realidade o que aconteceu foi exatamente isso aí, ou seja, um idoso que não tinha credencial estacionou na vaga de idoso. O agente da autoridade de trânsito chegou, observou o veículo, não viu a credencial e autuou. Aí foi na hora que o senhor chegou. Essa é a notícia completa, viu? A manchete é chamativa, é meio estranha. Mas essa é a notícia completa. Quando o senhorzinho lá, o idoso, chegou, ele viu o veículo sendo autuado e disse, sabe por que você está me autuando? Aí ele disse, não, o senhor está estacionado aqui sem credencial. Mas eu sou idoso, aqui eu tenho mais de 60 anos, não sei o que. E aí o agente autuou, a gente explicou, mas o senhor não tem a credencial. Cadê a credencial? Mas eu sou idoso, que absurdo. Isso faz muitos anos, acho que uns 10 anos se bobear. Né? E na época foi até compartilhado, eu lembro que nos grupos de trânsito, essas coisas aí. E aí eu vou procurar, se eu encontrar eu deixo, senão fica só a notícia, né, para exemplificar essa situação, né, de que é preciso ter a credencial para fazer jus a estacionar naquelas vagas. Quarto, a credencial somente terá validade quando utilizada em seu modelo original, não pode simplesmente chegar, fazer uma cópia qualquer e achar que ela é legalmente válida. Quinto, a credencial deve ser apresentada à autoridade de trânsito aos seus agentes sempre que for solicitada, obviamente, não é? 6. Ao condutor que se recusar a apresentar a credencial à autoridade de trânsito aos seus agentes, será autuado também no artigo 238 do CTB, por se recusar a entregar à autoridade de trânsito aos seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade, sem prejuízo da autuação prevista nessa ficha. Então perceba que se trata, nesse caso, de infrações concomitantes. Imagina lá que o cara está estacionado na vaga de idoso, aí ele diz que está na vaga de idoso, é solicitada a credencial, ele diz que não entrega, então é possível que seja feita as duas autuações conforme o caso, tá certo? Inclusive tem o vídeo já dessa ficha do artigo 238 aqui no canal, você pode dar uma conferida depois, caso você queira entender um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Vamos lá, ó. 7 aqui. A credencial pode ser recolhida mediante recibo pela autoridade de trânsito ou por seus agentes quando não utilizada para o transporte beneficiário, naquele exemplo que eu dei. De repente eu tá usando ali uma vaga com a credencial do meu pai. B. Não utilizada em sua via original, sendo vedado o uso de cópias ou reproduções de qualquer espécie. C.
utilizada com rasura ou qualquer forma de alteração ou falsificação. E D, utilizada fora do prazo de validade. 8. A constatação da situação prevista no item 2 do quando autuar só se procede mediante abordagem, que é isso aqui, né? Aqui, ó. Que é a questão de não ser utilizada pelo beneficiário, que é aquele meu exemplo que eu citei. Perceba que eu até exemplifiquei, o cara chega, o agente chega e me vê lá estacionando naquele local, né? 9. As credenciais emitidas na época em que a resolução 303 de 2008 estava em vigor, sem prazo de validade, produzirão seus efeitos até 31 de maio de 2027. Importante deixar isso claro, ó, que é exatamente aqui o prazo de 5 anos de entrada em vigor dessa resolução. Após o que deverão ser substituída por nova credencial. Essa resolução 303 de 2008 e a 304 de 2008, elas tratavam respectivamente de vagas de idoso e de pessoa com deficiência. Até que elas foram revogadas, né, juntamente com a resolução 302 de 2008, que tratava de vaga reservada. Aí as resoluções 302, 303, 304 foram revogadas e as informações que constavam nela foram consolidadas, todas elas numa única resolução, que é a resolução 965 de 2022 do CONTRAN, que é a que está em vigor e que trata do tema atualmente. Tem até vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, tanto de forma específica, né, falando sobre essa questão de credencial, de vaga de idoso, e também fazendo uma explicação sobre a resolução em si, tá certo? Lá numa outra playlist, depois você pode dar uma conferida se quiser, que é sobre resoluções do CONTRAN. Aí você pode dar uma conferida nessa resolução 965, se você quiser, ao final do vídeo. Aí o que acontece? Na época não existia validade, né, da credencial. E aí o pessoal que emitiu a credencial nessa época, imagina, sei lá, há 5 anos, emitiu essa credencial. Essa credencial ela vale até 31 de maio de 2027, que é justamente 5 anos, levando em consideração a entrada em vigor da resolução 965. Depois disso precisa de atualização, porque a resolução 965 passou a estabelecer prazo, tá certo? De validade da questão da credencial. E aí vamos dar uma olhada aqui nas informações complementares, que é o seguinte, ó. 1. Necessita de sinalização horizontal e marca delimitadora de estacionamento regulamentado, acompanhada com um símbolo idoso. Então, tem que ter necessariamente aí essa informação, né, para a questão de autuação. 2. A critério do órgão entidade executiva de trânsito com circunstância sobre a via, pode ser utilizado sinal vertical de regulamentação R6B, que é a placa de estacionamento regulamentado com um símbolo idoso e mensagem complementar com credencial, além de outras informações que o órgão entender necessárias. A justificativa é o artigo 9º, parágrafo único da resolução 965/2022 do CONTRAN. Perceba que a sinalização vertical ela não é obrigatória, mas precisa da sinalização horizontal. 3. A credencial pode ser em formato físico ou digital, devendo esta digital ser impressa pelo usuário. Tá certo? Por quê? Ora, se você tiver ela em meio digital, como é que o agente da autoridade de trânsito vai ver? Já que a credencial precisa, ela está impressa no painel do veículo com a frente virada para cima. Então tem que ter, a justificativa está aí, o artigo 14, parágrafo único da resolução 965 CONTRAN. E aqui no item 4 a gente tem alguns desenhos ilustrativos. Está lá, ó, um exemplo de sinalização de regulamentação com reserva de vaga para idoso. E tem aqui os modelos de credencial, né, de idoso, tá certo? Tá aí. Os dois modelos aí, né? Que é a questão dela meio digital e tal, né? Tá aí, tá certo? E até o símbolo mudou, né? Que antes era uma espécie de bonequinho com um tipo de uma bengala, né? Hoje não, um pictograma ali de um boneco com 60 mais do lado, né? E por fim, nós temos aqui as informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. A ausência dessas informações não invalida completamente o auto, mas dá sempre margem para aquele questionamento de uma eventual autuação, né, no caso de defesa. Exemplos aqui, ó. 1. Veículo sem credencial sobre o painel do veículo. 2. Veículo com credencial vencida. 3. Veículo com a credencial sem condições de visualização no interior do veículo. 4. Veículo possui credencial, mas não está sendo utilizado para transporte de pessoa idosa, ou seja, são situações, exemplos aí que o agente da autoridade de trânsito especifica bem o que ocorreu, dando uma maior solidez ao ato administrativo que está sendo produzido. Então, pessoal, essas são as informações da ficha de fiscalização
do artigo 181, inciso 20 do CTB, que é a infração por estacionar em vaga de idoso deficiente. Eu trouxe a ficha da autuação da vaga de idoso, mas é deficiente, como eu disse, da pessoa com deficiência, acaba sendo informações praticamente idênticas, né? Então se aplica basicamente aos dois casos. Mas você pode dar uma olhada nessas duas fichas, porque todas essas fichas aqui você pode ter acesso a elas de forma online, sem precisar baixar nada, instalar nada, e é muito fácil. salatrans.com/mbft, e o link vai ficar na descrição desse vídeo. Se você quiser ter acesso a essas fichas de maneira contínua, né, você pode fazer o download do manual completo lá no nosso site também, tá bom? E se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.